Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém. Quem vos fala? Fábio Silva, amém. Presbítero Fábio Silva, voluntário de Cristo, amém, meus irmãos. Estamos aqui mais uma quinta-feira. O corpo está um pouquinho cansado, mas Deus nos dá a força necessária, nos dá aquilo que precisamos, né? Não aquilo que queremos, mas o que precisamos para aguentar as pancadas do dia a dia, amém? Então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Glória a Deus. Estamos meditando no livro de Romanos. Já chegamos agora a partir do versículo 14, capítulo 7, versículo 14, amém? Paramos na última lição, no versículo 13, e aí eu leio um versículo de cada vez e vou explicando dentro do versículo, amém? Que daí dá um entendimento. Vamos ver se a gente consegue terminar até o versículo 25. A palavra de Deus está assim, Romanos capítulo 7, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém, meus irmãos? Soberano e eterno Deus, graças eu te dou, Senhor, por essa rica oportunidade, que este vídeo ele venha chegar a várias pessoas, que o teu nome seja glorificado, e assim, Senhor, eu oro e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, temos aqui o livro, eu faço um resumo rápido para entender como nós chegamos no capítulo 7 de Romanos. O livro de Romanos, ele é escrito quando nós vamos em Romanos, capítulo 16, versículo 22, não foi Paulo quem escreveu, tá? Ele narrou, e aí Tércio, capítulo 16, verso 22, eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Quem escreve a carta é o irmão Tércio. Paulo, nós sabemos que tinham vários cooperadores que o ajudavam, seja ele Tito, seja ele Lucas, o doutor Lucas, seja Barnabé, antes deles entrarem em atrito por causa de Marcos. Então Paulo tinha muitos cooperadores, um deles era Tércio, e ele tinha o desejo de ir até a Espanha, lá na Europa, na parte do outro lado da Europa, né? Já perto do Oceano Atlântico, já nessa mediação ali, ele queria ir para lá, por isso ele teria que passar por alguma cidade, e essa cidade mais populosa, a que era caminho, era Roma. Então, no desejo dele de ir para lá, ele escreve essa carta. Só que Paulo, ele só vai pisar em Roma para ser preso, tá? Ele não vai para Roma para ser livre como ele estava aqui, provavelmente em Éfeso. Ele já estava talvez a caminho de Jerusalém, e lá ele é preso, e depois ele é encaminhado até Roma.
Pois bem, então ele escreve esta carta para poder preparar o caminho para ele. Por quê, meus irmãos? Porque Paulo, ele tinha que ficar, todo lugar que ele iria, ele tinha que defender o evangelho que ele pregava. Porque havia muita perseguição, tanto da parte de judeus convertidos ao cristianismo, e várias outras pessoas, vários outros segmentos, várias outras cidades, até governantes ficava inclinado a perseguir a Paulo, porque Paulo, onde ele chegava e propagava esse evangelho de libertação, ele acabava causando um alvoroço na cidade. Então, Paulo ele não era muito bem-vindo nas cidades, tá? Hoje, pregar sobre Paulo é maravilhoso, mas naquela época, verdadeiramente, ele era um inimigo de César. Por quê? Porque ele trazia uma novidade, e essa novidade libertava e ainda dava um novo rei para aqueles que eram libertos, que é o rei Jesus. Uma liberdade em Cristo Jesus. Então Paulo escreve essa carta para preparar. O capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele aborda a queda do homem, o chamado de Israel, a queda de Israel, e aí ele vai trazendo a ideia para poder chegar em Roma, que era o lugar mais populoso, o lugar que tinha o domínio sobre as outras regiões. E aí ele, entrando lá, ele tinha que chegar, vamos usar um português mais, ele tinha que chegar na bola de neve, na bola de meia, melhor dizendo. Ele tinha que chegar na bola de meia, devagarzinho, né? Só que Paulo não era bem assim, não. Paulo já vinha dizendo, está todo mundo em pecado, os judeus também se perderam, agora o evangelho chega aos gentios, mas isso já estava programado por Deus, é para unificar. E aí ele vem trazendo a lei, ele vem trazendo a justificação, amém? Ele traz toda a justificação que é em Cristo Jesus, essa é a justificação, por isso que nós temos livre acesso a Deus pela justificação em Cristo Jesus, que foi pregado na cruz, morreu e ressuscitou, e com isso ele não pecou e ele abriu acesso a Deus. Bom, chegamos no capítulo 6, e no capítulo 7 ele começa a falar não mais só da lei escrita, porque a lei escrita vai revelar o pecado. Agora ele vai falar da lei que está dentro do nosso corpo, tanto o interior como o exterior, tanto a lei espiritual como a lei da carne. Existem duas leis que estão em nós, e essas duas é que conflitam desde o pecado ter entrado na humanidade. Amém? Então ele vai agora trazer um resumo, e quando ele chega no capítulo 7, versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Que pecado é esse? É o pecado da desobediência, irmão. O pecado da desobediência, ele inicia todo o conflito que nós temos com a nossa carne. A nossa carne, ela é propícia a errar, a pecar. Um exemplo, hora do culto. Vem um convite para ir para uma festa. Antes até tinha uma luta maior para ir para o culto, tá? Hoje em dia a luta parece que vamos para a festa, só vamos avisar o pastor. Vamos avisar o pastor, estamos indo para uma festa de família, mas está indo toda a família. Todo mundo está indo para essa festa, olha só que bênção, estou junto com a minha família. Por mais que é maravilhoso você estar com a família, por mais que é maravilhoso e você está pregando o evangelho com sua família, tem algo na nossa carne que inclina para a vontade da nossa carne, e não para a vontade do nosso espírito, porque o nosso espírito, ele quer voltar logo para Deus, ele não quer ficar nessa carcaça pecaminosa. Então o espírito até vem aquele pensamento, não, eu vou para o culto, tal. Aí vem o pensamento, a vontade da carne, fala, não, mas faz tempo que não vê fulano, beltrano, ciclano. Então começa a ter um conflito. E isso eu estou usando para uma festa, mas eu posso utilizar para o pecado da pornografia, com o pecado da ganância financeira, com o pecado do trabalho, de trabalhar demais, da alimentação, o pecado da gula. Quantos pecados, irmãos, são maiores do que o nosso desejo de adorar o Senhor? Então, nesse sentido, sabemos que estamos debaixo de uma lei, e essa lei, ela é espiritual.
é quando a nossa consciência ela começa a tomar um sentido e começa a mostrar para nós que tem algo que está nos cansando, algo que está nos tirando a paz, algo que está tirando o nosso sossego. E é ele que vai gritando, porque o espírito testifica do espírito. Quando o espírito ele está inflamado, está amargurado, ele está triste, ele começa a dar sinais, o corpo começa a ficar cansado. Só que a lei do pecado, ela habita na nossa carne. E começamos agora a ter um grande conflito de mentalidade. Por isso que é necessário, quando se converte, fazer a metanoia, a mudança de mente. Aquilo que antes eu fazia em prol da minha carne, eu não fazê-lo mais. Vou dar um exemplo prático. Eu amo futebol, irmão. Amo futebol. Hoje não tanto na torcida, mas para jogar. Não foi o meu problema de saúde que me fez parar de jogar futebol. Eu tomei uma decisão no meio de deixar as coisas de Deus, deixar de cultuar, deixar de aprender a palavra. Eu ia jogar futebol. O que eu encontrava no futebol? Bebida, droga, bagunça, conflitos, fora que sempre na confusão queria ser mais homem do que o outro e vice-versa. Então isso trazia uma dor no coração que todo domingo eu vinha e falava, mas vale a pena isso? Todo domingo é igual, todo domingo eu posso vir, pode machucar minha perna, eu posso não ir mais trabalhar. E comecei a ver que eu estava muito agindo pela minha carne. Foi quando, buscando em Deus, falando, Senhor, me mostra um caminho, me mostra. Eu comecei a estar mais presente nas escolas dominicais e comecei a estar. Quando eu fui ver, hoje eu já não sinto mais falta de estar na beira de um campo, ou jogando, ou até que eu não posso. Então, é essa lei que está entre nós, que primeiro a lei do Espírito e depois a lei do carnal, que é vendido sob o pecado. Vendido como? Porque Eva, ela doou, ela abriu o espaço. Satanás ludibriou ela trouxe até Adão, e quando Adão comeu do fruto, se abriu seus olhos. Então foi vendido isso para o homem, e o homem entrou em pecado. E aí no verso 15 vai já trazer uma ação desse conflito, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Não é assim? Não é assim que quando a gente tem um pensamento, eu quero viajar, quero curtir um pouco a vida, quero sair desse ambiente, e você viaja, você faz o que você quer. Quando é para as coisas de Deus, eu quero evangelizar, eu quero acordar 3 horas da manhã para orar, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero estar em todos os cultos. Parece que isso ficou pesado. Repare bem que isso é porque é o espírito e a carne conflitando. Então, porque o que faço e não aprovo. Por exemplo, a atitude de olhar numa TV algo que não se deve, na internet algo que não se deve, falar com pessoas que não se devem, comer coisas que não se devem. Eu nem estou falando de carne de porco, eu não estou falando dessas coisas, eu estou falando algo que não se deve absorver, não se deve trazer para você. Mas isso, mesmo eu não aprovando, mas eu quero, porque está embutido dentro de nós o desejo, irmão. E tem o desejo carnal, tem o desejo sexual, tem o desejo financeiro, tem vários desejos dentro de nós, que nós devemos controlar esses desejos. Aí cabe a nós, não cabe ao Espírito, não cabe a Deus, não cabe unicamente a nós controlar as nossas ansiedades, os nossos anseios, cabe a nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A pessoa teve um relacionamento lá no passado dela, relacionamento que mexeu com ela, mexeu com essa outra pessoa. Passa-se o tempo, você se relaciona com outra pessoa. De repente, essa outra primeira lá que você relacionou, teve boas lembranças, mas acabou de um jeito trágico.
você reencontra e você começa a dar vazão para essa conversa, para esse diálogo. Quando você menos espera, você está contando todo o seu dia a dia com a sua atual ou com o seu atual, que aquela pessoa, por te conhecer e você conhecer ela, sabe que ela vai estar do seu lado, sabe que teve um problema lá no passado, mas que com esse diálogo dá para se resolver, e aí você começa a alimentar aquilo que não era para alimentar. Você começa a levar coisas que não era para levar. É nesse sentido que, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Você queria se dar bem com a pessoa atual, mas aquele sentido, só de abrir o coração para aquela antiga, começou a te trazer pensamentos, vontades, aí vai atacar diretamente o seu desejo. Quando atinge o seu desejo, mas o que aborreço, isso eu faço. Então até você não quer fazer, ou você quer e não se controla. Você não consegue controlar isso dentro de você. Isso acontece muito com as pessoas que hoje há uma tendência da pessoa falar que não é nem homem nem mulher. Nessa tendência, nesse conflito, ele não consegue se decidir porque prefere as coisas da sua carne, não as coisas do seu espírito. Então isso começa a ter uma crescente. No verso 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Se você consegue se controlar o seu desejo, você vê que a lei é boa. Ela te revelou o que é o pecado, só que você, eu discordo, eu isso e aquilo, mas quando você consegue se controlar, você vê que essa lei te direcionou para algo bom. Porque se você cai em tentação e fica com aquela pessoa antiga, você vai ver que vai causar um estrago não só para você, mas ao redor de você. Primeiramente a pessoa que você está se relacionando. Segundo, a família dessa pessoa, até mesmo a sua família. Olha só o estrago que vai acontecer se você não conseguir controlar o seu desejo. Amém? Verso 17. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. O pecado, eu costumo dizer que o pecado, ele é ele quem atrai, é o pecado. É algo tão profundo, é tão forte, que o pecado faz a pessoa, dentro da igreja, não dá glória a Deus, mas ela vir para o time que ela torce para a vida toda, ela vinga, ela gritar, ela perder a voz. A lei do pecado é tão forte que a pessoa vem para o culto, fica ali, parece que ela não vai ter um ministério, parece que ela não vai fluir. Mas quando sai do local espiritual ou do lugar que tem uma espiritualidade, ele desenrola de uma forma que você fala, como? Quem é essa pessoa? É a mesma que vai lá para o culto? É a mesma? Outro exemplo é a pessoa que ela está dentro do ambiente espiritual, ela fala mal, aceita que fale mal ou fala mal de outra pessoa. Chega lá fora, ela vai e cumprimenta, ou vice-versa também, lá fora fala mal, mas quando chega aqui dentro abraça tudo. Isso tudo está dentro do verso 17. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque o pecado ele tem um poder silencioso. Ele tem um poder de, como se de uma forma inexplicável, abrir uma brecha para que Satanás venha ludibriar. Lembra quando Pedro vem falar com Jesus, e Jesus está perguntando, quem dizem que eu sou? E ele começa a relatar, uns dizem que você é Jeremias, outros que você é o profeta, outros que você é Elias. Aí Pedro fala, você é o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, o Cristo. Ele fala, quem te revelou não foi o Espírito, não foi a carne, foi o próprio Deus. Olha que interessante, acabou de ser usado por Deus, Jesus fala, vou ser entregue, vou ser morto, ele fala, não vai. Aí ele fala, te afasta-te de mim, Satanás, ou aparte-se de mim, Satanás. Vocês entendem que está muito perto, é um elo que abre brechas para Satanás, é o pecado, porque é onde ele vai colocar o dedo na ferida, é onde ele vai acusar, ele é o acusador, e ele vai ficar ali acusando a sua mente com o pecado que você está propício a cometer. Se você ficar vendo sites que não se devem,
automaticamente você vai tocar em partes que não se deve fazer e vai acabar fazendo. E isso vai causar em você, na sua alma, uma tristeza. Tem um jovem que ele falava assim, eu acho que eu vou parar de ir porque eu não estou sendo fiel ao Senhor, nem nos dízimos, nem nas ofertas, e nem também nas presenças, eu não consigo, tal. E parou, se afastou e não vem mais. Só que quando conversa com ele, ele fala, eu tenho um desejo de voltar, só que eu não consigo mais. Porque o desejo da sua carne, ela gritou mais alto, o desejo da sua carne falou mais alto. E é isso que a maioria está acontecendo, está trazendo um peso tão grande para dentro de si, que não tem mais força. Mas Jesus, ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Então o pecado, ele tem força, mas quem deu o poder, quem tem autoridade é Jesus, é o nome de Jesus. Ele tem toda a autoridade, e essa autoridade ele conquistou lá naquele Gólgota, ao ressuscitar, ao subir ao estar à destra de Deus, e ao enviar o Espírito Santo para nos consolar, nos ensinar e nos fortalecer. Amém, meus irmãos? Então, esse verso 17 vai revelar, porque no verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Não é assim? Hoje em dia está um certo segmento de falar de dízimo, de falar de oferta, há uma certa relutância em falar da igreja. Hoje associam muito que Deus é só amor e ficam batendo nessa tecla. Mas é aqui que eu vejo que há um perigo muito grande, que esse sentimento do verso 18 está em cada um de nós. Nós até queremos fazer o bem, mas a nossa carne está nela, é nela que habita o pecado. E quando nós não seguimos a palavra de Deus completa, não é só uma parte a que vai me favorecer, nós entramos num grave perigo de cair da presença de Deus. Um grave perigo de não seguir mais a ordem, a ordenança de Deus. Jesus, ele disse bem claro, aquele que permanecer nas minhas palavras, esse eu terei com ele, e esse terá comigo. Amém? Então, quando nós saímos do padrão, e eu não estou falando da doutrina da igreja, eu estou falando da sã doutrina vinda de Deus, passado para os profetas, depois passada para os apóstolos bíblicos, né? Não é esse monte de apóstolos aí não, apóstolo bíblico. Aí nós vemos que há uma concordância, e essa concordância vai nos levar para o céu. Quando passa disso para a carne, para a doutrina humana, aí não, irmão, aí eu vou seguir o que está lá no capítulo 24 de Mateus, a qual Jesus falou, tudo que ele vos disser, faça, mas não siga o que eles fazem, porque eles dizem uma coisa, mas fazem outra. Não está assim de pessoas que falam, tem que estar na igreja, tem que estar, mas ela não está na igreja, ou ela vem de vez em quando, tem que fazer dessa forma, e você vai estar fazendo e ele não está fazendo, tá? Então, se cuida desses lobos em pele de cordeiro, amém? E aí no verso 19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Quantas pessoas são assim? Queria se controlar mais e não consegue. Queria ser mais amorosa e não consegue. Queria perdoar mais e não consegue. Queria ser uma pessoa mais dinâmica, mas não consegue. Porque o bem que é para você fazer, você não consegue fazer. Você não consegue desprender. Não consegue desprender da carne, do pecado. Não consegue desprender da parte financeira. Não consegue desprender. Fica preso àquilo que talvez foi acumulando. Preso a um relacionamento entre pai e mãe difícil, que teve separação, preso a um relacionamento lá no começo entre homem e mulher,
preso a palavras que foram colocadas, preso. E quando nós estamos nessa prisão, precisamos nos libertar, porque senão vai ser esse sentimento do verso 19. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Desculpa, o verso 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Repare bem, quantas vezes você quis ajudar aquela pessoa que bateu na sua porta, mas você começou a desconfiar e falar, não, ela vai gastar na droga, ela vai gastar, vai vender, ela vai isso, e você não ajudou. Era um bem que você poderia fazer, mas você não fez. Ou um conselho para uma pessoa e falar, dou tanto conselho para essa pessoa não acata nenhum, então não vou mais dar conselho. Quantas pessoas fazem isso? Porque ainda, aí o verso 20 fala, né? Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quando você toma essa atitude, é o pecado que habita em você que faz. Já não é mais você. Você queria, tem o sentimento, até fala para alguém para poder desabafar, como desabafo. Mas na verdade é o pecado que está em você que age por você. E não você age contra o pecado. Verso 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, como você vai conseguir, irmão? Como você vai conseguir socar, eu não estou falando bater em alguém, tá? Como você vai querer se movimentar seu braço, se tem algo te prendendo no seu braço? Como você vai querer caminhar se os cardaços dos seus sapatos estão amarrados entre eles? Como você vai querer andar se você não tem pernas para andar? É esse sentido do verso 21. Eu quero fazer o bem, mas o mal que está comigo, ele é mais forte. Ele me trava, ele me paralisa, ele me aprisiona. Tá? Aí vem o verso 22. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. O que ele está falando? Da alma. Do espírito. Por isso que lá no capítulo 4 de João, quando ele vai revelar para a samaritana, ele vai falar, Deus é espírito, importa que quem o adore em espírito e em verdade. É de dentro para fora. Então essa lei, ela vai direto para o que é lá dentro e ela gosta dessa lei, mas a carne não. A carne não aceita isso. Amém? E aí, no verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Meus irmãos, que é tudo aquilo, resumindo tudo, né? Essa carne, essa carcaça, tá? Essa carcaça aqui, ela tem um limite, ela não vai além. E ela não serve para fazer o bem de jeito nenhum. Tá? Essa carcaça, dificilmente, você vê que muitas pessoas falam que faz o bem, agem, mas no fundo tem muita coisa de maldade, maldosa. Você não consegue confiar se a pessoa é sincera ou não. É o que está na nossa carne, é esse membro que fica conduzindo a sua vida, de vez de você conduzir através do Espírito Santo e com o seu Espírito. E aí o verso 24 vai trazer o resumo de tudo. Quando Paulo fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A carcaça. E olha que nós estamos falando de Paulo, tá? Pelo menos tudo que nós temos de Paulo, ele era, antes da conversão, ele é uma pessoa bem, não parava e não desistia, ele era uma pessoa convicta, quando ele tinha fé, ele era fariseu, ele era convicto. Depois que ele conheceu a verdade, ele se tornou um convicto cristão. Então nada parava Paulo, a não ser a morte foi parar ele. Mas ele tinha esse conflito dentro dele, e ele tinha que passar isso para os romanos, para os romanos entenderem que eles também tinham um poder, tinham como fugir dessa vontade de pecar, mas eles tinham que lutar contra eles mesmos. Que é isso que ele está, miserável homem que eu sou, ele está lutando contra ele mesmo para passar para os romanos, que eles também são miseráveis homens, são miseráveis mulheres, que se deixar de ir pelo seu corpo, pela sua mentalidade, vai continuar pecando, porque o pecado está nos nossos membros, está no nosso corpo, amém? Então é por isso que ele fala isso,
quem me livrará do corpo desta morte? É uma pergunta. E no verso 25 ele responde, estou terminando, tá? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Eu sei de tudo que eu faço, e isso vai ser julgado, tá? Isso vai ser julgado, o que falo, o que penso e tudo que eu faço. Será tudo julgado. Então não adianta a pessoa pensar e agir de maneira diferente, porque vai estar sendo julgado. Aquilo que eu falo. Então, eu pensei em falar, mas aí soltei e acabei falando que não devia. Vai ser julgado. No dia do julgamento vai ser julgado. Tanto os cristãos, quanto os judeus, quanto os gregos, quanto quaisquer pessoa será julgado. Tá? E aí com isso eu termino o capítulo 7. Dando graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, tá? Porque Ele é o único que pode nos direcionar, é o único que pode nos mostrar onde estão os nossos erros, o que é o nosso pecado, e dentro dele começar a melhorar e fazer a conversão, a metanoia, a mudança de mente. Por quê? Porque assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, sei que a lei de Deus é fazer tudo que é bom, tudo que é agradável, para agradar o Senhor, eu também sei que pela carne está ali a lei do pecado, e começo a fazer uma separação e começo a agir conforme a vontade de Deus, amém? Até porque no capítulo 8, que é um dos capítulos mais conhecidos do livro de Romanos, estaremos aqui ensinando numa nova oportunidade, amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Soberano e eterno Deus, graças eu te dou, Senhor. Pai amado, a essas pessoas que vão assistir, essas pessoas que vão, Pai amado, ouvir, são simples palavras. Eu não trouxe nenhum segredo, nada além, Senhor. Eu trouxe apenas uma aplicação direta, até porque a hora ela não para, e também porque, Pai amado, não temos pessoas físicas aqui. Mas eu sei que as pessoas que estarão nessa parte, assistindo, vendo cortes ou partes, eu sei que, Pai, serão edificados. E talvez até reconhecerão onde estão errando e comecem, Pai amado, a andar conforme a Tua vontade. Senhor, eu oro, eu creio no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.